Fala galera, Luiz Otávio com mais um tutorial de tecnologia aqui para você e hoje a gente vai falar sobre funções aqui em Python. Mas que raio que é isso de funções? Bom, seguinte, você tem utilizado funções desde quando a gente começou a falar nesse curso aqui. Por exemplo, a função print, certo? Hello world. É uma função, certo? Ela tem a palavrinha print, está entre parênteses e recebe strings aqui para exibir na tela. Também recebem outros valores, mas deu para você entender, certo? Então você tem utilizado funções. O legal do Python e de qualquer outra linguagem de programação, pelo menos a maioria delas, é que você pode definir suas próprias funções. E para isso você utiliza a palavrinha def. Ou seja, estou definindo uma função chamada, por exemplo, função, e aí eu abro parênteses aqui, coloco dois pontos aqui, e aí aqui dentro da minha função eu coloco tudo que vier dentro da minha função, dentro aqui da hierarquia do bloco da função aqui. Por exemplo, print hello. Vou pôr world também. Hello world. E aí, quando eu precisar executar os códigos que estão dentro da minha função, eu posso vir aqui e falar função. E toda vez que eu precisar, por exemplo, chamei a função aqui 4 vezes, ela vai executar o código que está dentro dela 4 vezes, certo? Então, vamos executar isso aqui para você ver. Cliquei no botão de debugar, toda vez eu faço isso. Então, vamos lá, executar. Certo? Você está vendo Hello World 4 vezes aqui na tela, certo? É porque a gente criou uma função. E aí colocamos o que a gente queria executar aqui dentro. Aí você me pergunta, mas eu não poderia utilizar essa funçãozinha print 4 vezes? Não seria muito mais fácil? Seria. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Vamos vir aqui, função print 4 vezes, certo? Agora eu vou te dar um exemplo onde a função vai te ajudar, certo? Vamos lá, foi exibido 8 vezes aqui na tela, certo? Se eu precisar mudar esse texto aqui para Olá Mundo. E agora eu quero em português, legal? Então, Olá Mundo. Fiz isso uma vez, certo? Olá Mundo. Você vai ver que vai mudar nos 4 locais. Os 4 primeiros locais onde eu chamei a minha função, mudou para Olá Mundo. E na onde eu tinha print, eu preciso alterar isso daqui 4 vezes, certo? Então eu precisaria vir aqui e falar Olá Mundo. E aí fazer essa repetição 4 vezes. Agora você imagina se você tiver um código com, sei lá, 500 mil linhas de código que você precisa alterar um nome de uma variável, um nome de uma variável ou o valor de uma string em, sei lá, 1000 linhas de código desse código seu gigante. Imagina você fazer isso tantas vezes assim. Então, as funções são criadas para você não repetir as coisas, certo? Sempre que você estiver repetindo alguma coisa muitas vezes no seu código, tem algo errado ali, certo? Você não pode... Aliás, se você tiver que repetir uma coisa mais de uma vez, já é interessante você talvez jogar numa variável, você talvez criar uma função, você talvez utilizar um laço, uma estrutura de repetição, certo? Então, não é interessante que você se repita no seu código. Então, se você estiver se repetindo no seu código, é interessante você repensar o que você pode fazer. E as funções estão aqui para isso. Por exemplo, igual nesse exemplo que eu te dei, isso foi uma linha de código, certo? E já deu até um trabalhinho. Imagina se fosse várias linhas de código, certo? Então, para isso serve a função. Só te dei a explicação para que serve a função para você entender, certo? As funções também, tá vendo esses parênteses aqui? Elas recebem parâmetros. Parâmetros basicamente são variáveis que a gente cria aqui, que a gente passa para a nossa função. Por exemplo, a função print aqui está recebendo este argumento aqui. Quando eu falo argumento, eu estou falando do valor que eu estou passando vou falar só parâmetro para não te confundir, certo? Então, essa função print está recebendo esse parâmetro aqui, entre aspas, certo? Então, e aí ela vai tratar esse valor lá dentro do código dela, que os desenvolvedores lá do Python fizeram, bonitinho, e vai exibir isso na tela, certo? Nada mais simples que isso para a gente que vê aqui, né? Não sei para quem desenvolveu o código lá no caso. Mas essa função está recebendo aqui um argumento.
um parâmetro, desculpa, vou falar só parâmetro. Essa função está recebendo um parâmetro aqui, e aí ela trata o valor e exibe na tela. Se eu quiser, por exemplo, criar um parâmetro aqui, uma variável dentro da minha função, eu venho aqui e falo, sei lá, mensagem, certo? E aí, essa variável que eu criei aqui, chamada de parâmetro, essa variável pode ser usada em qualquer lugar dentro da minha função, certo? Então, eu posso vir aqui e falar print MSG, que é a mensagem a variável que eu criei aqui, certo? Um problema disso daqui, do jeito que eu escrevi essa função aqui, é que eu não posso chamar agora essa função dessa maneira aqui sem enviar esse parâmetro aqui, certo? E depois eu vou te explicar como a gente corrige isso. Mas eu não posso chamar essa função neste momento sem executar. Se eu vou executar para você ver o erro que vai dar na tela. Então aqui é o seguinte, ó, ele lançou uma exceção, mais para frente a gente vai aprender a tratar essas exceções aqui, mas só para você entender, essa função está faltando um argumento posicional, certo? E no caso aqui seria o argumento mensagem. Então ele está te falando aqui até a linha que deu o erro, ó, linha 7. Então, na linha 7, a primeira vez que ele achou esse erro, ele parou a execução do meu código, certo? Então, isso é importante do Python, das exceções aqui no Python. Quando ele lançar uma exceção, o seu código vai parar, não vai ser executado dali para frente, certo? Então, para corrigir isso aqui, eu poderia simplesmente falar o seguinte, mensagem, certo? Eu estou criando aqui dentro o valor dessa função, desse parâmetro aqui, certo? Então, aqui, ó, eu estou escrevendo mensagem, a minha variável aqui vai ter o valor mensagem, e aí vai ser exibido mensagem na tela. As outras vão continuar dando erro, então vamos executar isso aqui para você ver. Então aqui, ó, você vê que foi exibido mensagem na tela, e aí as outras, na próxima linha, na linha 8, quando eu chamei a função sem enviar o meu argumento aqui no caso, meu parâmetro aqui no caso, ela não foi executada. Então, eu vou apagar essa linha aqui, agora eu vou executar esse código aqui, e aí você vai ver mensagem na tela, certo? E aí eu posso escrever o que eu quiser aqui. E aí, executar, você vai ver que isso aqui vai ser exibido lá na tela. Eu posso escrever o que eu quiser aqui, certo? E eu não me restringo a uma só variável. Eu posso colocar quantas eu quiser aqui. Por exemplo, suponhamos que essa função aqui chame saudação. Então, eu vou dar um refactor aqui e vou chamar saudação. Estou modificando o nome dessa função em todos os locais no código aqui. Então, refactor do refactor. Você está vendo que essa função foi modificada para saudação, certo? Eu vou vir aqui dentro, onde eu estou criando ali, e vou... Aliás, antes disso, eu vou vir aqui e vou falar nome e... Aliás, vamos colocar a mensagem mesmo, que aí eu escrevo a mensagem que eu quiser, e aí eu já tenho aqui a mensagem, fica mais simples. Então, saudação, mensagem e nome, certo? Agora, eu vou utilizar aqui, dentro da minha função, as duas variáveis que eu criei, mensagem e nome. E aí, aqui dentro quando eu chamar a minha função, eu preciso falar a mensagem, olá, e aí eu preciso passar o segundo argumento, que é o nome, né? Então, olá, Luiz Otávio. Então, se eu executar isso daqui, você vai ver olá, Luiz Otávio na tela, certo? E aí, a cada vez que eu executar isso daqui, eu posso colocar olá, oi, hello, qualquer coisa, certo? E eu posso modificar o nome aqui também. Por exemplo, Luiz, Maria, Otávio só e João. Então você vê que eu modifiquei essas mensagens aqui, ó. Cada uma delas vai ser executada de um jeito, porque como eu te falei, eu não preciso repetir o código que está dentro da função, eu só preciso falar os valores que ela vai receber. Então eu vou executar isso daqui agora. E aí você está vendo, olha lá, ó. Olá, Luiz Otávio, oi, Luiz, hello, Maria, olá, Otávio, olá, João, certo? Que é o que a gente gerou aqui, certo? Se eu quiser colocar valores padrão, por exemplo, conforme eu te falei, se eu chamar essa função nesse momento, sem qualquer um desses parâmetros aqui, vai dar erro na tela. Pode ser qualquer um, sem a mensagem ou sem o nome, vai dar erro na tela, certo? Então eu posso simplesmente falar
que a minha mensagem padrão é igual a olá, certo? Porque se eu não mandar uma mensagem, e aí eu mandar, por exemplo, só o nome, vamos vir aqui, e aí o meu nome padrão é usuário, certo? Então aqui, ó, se eu utilizar essa função sem parênteses, sem mandar os valores, você vai ver olá na tela, né? E usuário, porque eu não estou enviando nenhum dos parâmetros. Então vamos executar isso daqui. Olá, usuário, da primeira vez. E aí da segunda vez, como eu mandei os valores, ele não assumiu que seria isso daqui, certo? Isso aqui seriam valores padrão, para eu poder utilizar a minha função sem enviar nenhum parâmetro, caso eu não queira, certo? Uma outra coisa aqui, ó, por exemplo, até enquanto eu estava falando aqui, veio na minha cabeça, eu não consigo mandar o nome de usuário. Por exemplo, esses argumentos aqui, ó, são na ordem, certo? Então, mensagem primeiro e nome de usuário segundo. Se eu enviar o nome de usuário primeiro, Luiz Otávio, e depois a mensagem, na minha cabeça eu estou achando que está correto, não está. Isso aqui é na ordem, certo? Então, vamos executar isso daqui. Você viu que apareceu ao contrário, Luiz Otávio, olá. Por quê? Porque esses parâmetros, esses valores aqui, ó, são enviados na ordem aqui. Então, este valor aqui representa o meu primeiro parâmetro aqui, e o segundo valor representa o meu segundo parâmetro, e assim por diante. Se eu tiver 20 variáveis aqui dentro aqui da função, 20 parâmetros aqui, eu tenho que mandar 20 valores aqui, certo? A não ser que eu coloque valores padrão, certo? Se eu quiser também inverter esses valores, eu posso utilizar os argumentos aqui nomeados aqui, entre aspas, certo? Eu posso chamar essa função falando assim, ó, nome igual a Zezinho, certo? E agora eu estou falando especificamente que eu quero que esse argumento aqui, o segundo chamado nome, tenha o valor Zezinho. E aí, se eu executar isso daqui agora, ele vai pegar a minha mensagem padrão, porque eu não mandei aqui a minha mensagem padrão, e vai pegar a variável nome aqui que eu mandei, nomeada aqui no caso, vai setar o valor dela aqui, certo? E agora eu posso inverter os valores. Quando eu utilizar nomeados, assim, eu posso inverter os valores. Por exemplo, hi, vou colocar em inglês aqui, que já acabou os meus comprimentos aqui. Então vamos executar isso daqui. Então apareceu hi Zezinho, mesmo eu invertendo os valores. Isso só funcionou porque eu mandei os valores nomeados, certo? Dessa maneira aqui. Aqui, ó, você está vendo só uma linha de código aqui dentro, mas não, você pode executar o que você quiser aqui. Por exemplo, se eu quiser falar que, sei lá, nome vai ser igual a nome.replace, sei lá, vamos pensar, sei lá, a letra E para o número 3, certo? Então, sempre que ele achar uma letra E, ele vai mudar para o número 3. Não sei, tem letra E aqui. Então, você vai ver que em todas essas, tudo isso que, aliás, deixa eu colocar em mensagem também. MSG é igual a MSG.replace E por 3. Então, em todos esses valores aqui, na hora ele achar a letra E, ele vai mudar para 3. Então, vamos executar isso daqui. Então, você está vendo aqui, ó, hi, Zezinho com o número 3 no lugar do E. O Luiz Otávio, hello, tá vendo aqui, ó, tem o 3 no lugar do E. E assim por diante, certo? Então, isso aqui foi só para te mostrar que eu posso executar quantas linhas de código eu quiser dentro aqui da minha função. Eu só preciso estar dentro da hierarquia aqui que a gente já falou em aulas anteriores, certo? Uma outra coisa aqui, isso eu vou deixar para a parte 2 desse vídeo para não ficar muita informação na sua cabeça, é que funções podem retornar valores, certo? No caso aqui, eu estou utilizando uma função que não é comumente usado, a gente não faz isso normalmente. Por exemplo, eu chamar uma função e dentro da função dar um print em alguma coisa. Eu só estou utilizando isso aqui para te mostrar o exemplo aqui da função em si. Mas eu poderia, por exemplo, falar isso daqui, ó, return, e aí deixa para a próxima aula para a gente aprofundar nisso. Mas return, por exemplo, isso daqui, MSG,
Aliás, tem que colocar entre chaves aqui, né? MSG, nome, certo? E aí eu vou apagar isso daqui tudo e vou falar que, sei lá, variável é igual a saudação. E aí eu não vou mandar nada aqui, vou deixar do jeito que tá. Aqui, ó, até o PyCharm mostra pra gente, ó, os valores padrões. Estou falando que meu primeiro argumento é uma string igual a lá, e o meu segundo argumento, aliás, meu primeiro argumento é MSG, que é uma string igual a lá, e o meu segundo argumento é o nome, que é uma string igual ao usuário, o valor padrão dele, certo? Então eu não vou colocar nada aqui, só para você ver o que acontece se eu criar isso daqui, ó. Por causa dessa palavra return, eu não estou dando print nada, então se eu executar isso daqui, não vejo nada na tela, certo? Porém, essa palavra return, ela está retornando um valor nessa função aqui que vai ser atribuído a essa variável aqui, e agora eu posso dar um print variável, que essa variável terá este valor aqui. Então vamos executar isso daqui só para você ver. E aí, ó lá, usuário, certo? Isso está vindo dessa variável aqui. Mas deixa para a próxima aula que a gente aprofunda mais isso aqui. Só te passei aqui para você brincar um pouquinho aí hoje com esse return. E aí depois na próxima aula a gente vê isso, certo? Então é isso, pessoal. Eu vou deixar essa aula aqui assim, porque eu acho que já foi bastante informação para essa aula. E aí na próxima aula a gente fala dessa funçãozinha return e mais um pouquinho sobre funções, certo? Te vejo na próxima aula. Um abraço.